Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Thiago falando, professor da disciplina de Filosofia da Ciência, e vocês são a turma 2 do curso de Zootecnia. Nós estamos aqui hoje com essa interação com vocês na forma de vídeo gravado, para que vocês não tenham o conteúdo atrasado da nossa disciplina. Na semana passada nós não pudemos ter aula, infelizmente, e nessa semana nós estamos com um vídeo gravado com o conteúdo da primeira aula que nós lecionamos para as demais turmas, inclusive para a turma 1 da quinta-feira. Então nós vamos ter essa interação neste momento, onde nós estamos aqui para fazer a apresentação do vídeo que vocês deverão ver. Na sequência a gente apresenta o nosso vídeo da aula, com o nosso conteúdo, onde nós vamos explicar para vocês sobre a gênese da ciência, nós vamos explicar sobre a gênese do conhecimento empírico, que é um dos pontos mais importantes da nossa disciplina. E logo na sequência nós vamos falar sobre a gênese do conhecimento científico, para que nós possamos já iniciar a abordagem histórica sobre a evolução do conhecimento até os dias atuais. Então fiquem grudadinhos na tela, será uma aula bem interessante, com um assunto bem interessante. E no final do vídeo, por volta das 16h40, eu apareço aqui novamente, para a gente poder fazer a chamada, para poder tirar as dúvidas. E também nós teremos um recado todo especial das nossas chapas, que estão concorrendo ao Centro de Ciências Agrárias, especificamente Chapa 1, que estará conosco, pedir um espacinho para conversar com vocês rapidamente sobre o processo eleitoral e sobre as propostas que a chapa possui, tá certo? Então assistam o vídeo, anotem as dúvidas, 16h40 a gente entra, eu mando o link para vocês, na verdade o link está no e-mail que eu enviei para vocês há pouco, vocês podem conferir por lá, e aí a gente tira as nossas dúvidas e faz a nossa interação ao vivo hoje, tá certo? Muito obrigado por enquanto, um forte abraço, excelente aula e nos vemos daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Vamos lá então. Pessoal, aqui a gente vai discutir um pouquinho sobre o que é ciência, o que é senso comum, e é uma aula muito bacana porque a gente começa a entender que o que é chamado de senso comum, apesar de ser desvalorizado, ele tem uma grande importância, principalmente para nós da área da agronomia. Mas antes disso, antes de falar desses dois elementos, vamos até colocar ele aqui em tela inteira, né? Agora vocês estão vendo. Caso vocês tenham pergunta, tá? Pode colocar aqui no áudio, abre o microfone e fala comigo. Ou se não, se tiver alguma dúvida e queira colocar no chat, pode colocar também. Só que no chat eu não vou conseguir olhar de imediato, tá? Vou sair aqui da tela da apresentação, dou uma olhadinha no chat, ver se tem pergunta e tal. Aí a gente volta para a apresentação. Mas eu quero atender o máximo de dúvidas que vocês tiverem, beleza? Então vamos começar aqui bem do começo, bem lá, há muito tempo atrás. Eu gosto de contar bastante história. Aliás, eu sou fã de estudos históricos, embora não seja formado em história, tá? Eu gostaria de lhes perguntar uma coisa, antes da gente começar aqui o nosso debate, e eu gostaria que vocês me falassem, vou até interagir com vocês ali no chat, né? Me digam, quando o ser humano surgiu na face do planeta Terra? E quando eu me refiro ao ser humano, eu estou me referindo à nossa espécie, Homo sapiens sapiens. Quem que pode me dar uma ajuda nessa? Eu realmente me esqueci, tá? Esqueci, perdi a memória, tô aqui com a cabeça perdida na lua. Menos de 15 mil anos? Será? Menos de 15 mil anos? Não, é um pouquinho mais. Vamos para mais uma tentativa. Quando o ser humano, Homo sapiens sapiens, surgiu na face da Terra? Quem me ajuda? Se for colocar no relógio, no último segundo, me lembro assim. No último segundo? É uma boa colocação, Felipe. No último segundo. Em termos de anos, ao dia atual, ou à época atual, alguém tem alguma ideia? 350 mil anos. É uma boa cifra. 300 mil da Gabriela, estamos nos aproximando. O Henrico também, 300 mil anos, bem assim, né? Uns 350, uns 300 mil. Pessoal, a
acho que todas as colocações que vocês estão inserindo, em parte se aproximam, logicamente, daquilo que seria a resposta, né? Mas todas elas poderiam ser consideradas como respostas corretas, até porque a gente não tem uma ideia muito clara de quando realmente o Homo sapiens sapiens surgiu na natureza. Até porque nós temos alguns estudos de Cambridge e eles apontam para nós que o homem surgiu há 975 mil anos antes da nossa era. Porém, não é o estudo mais aceito. O estudo mais aceito sobre o Homo sapiens sapiens são os estudos feitos por outras universidades, dentre as quais nós temos um grande papel ali de Harvard, a Universidade de Londres. É um consenso maior, sabe? O surgimento do homem, do Homo sapiens sapiens, é há 200 mil anos, aproximadamente. Mas como nós não temos um consenso sobre isso, então a gente considera que neste intervalo entre 975 mil e 200 mil é o intervalo válido para o surgimento deste Homo sapiens sapiens. Mas nossa mente, a gente imagina que o surgimento das espécies implica na deleção da espécie imediatamente anterior, o que não é verdade. Nós temos várias espécies, ou pelo menos no surgimento do Homo sapiens sapiens, nós tínhamos várias outras espécies do gênero Homo, que é ligado ali à família dos primatas, né? E essas várias espécies, elas estavam separadas geograficamente, né? Nós tínhamos, por exemplo, o Homo erectus, que era mais do norte da África. Nós tínhamos uma outra espécie que me fugiu o nome agora, mas era uma espécie de homens anãos, né? Tinham ali no máximo 90 centímetros de altura, que ficavam na ilha de Fiji, na ilha da Indonésia, na ilha da Samoa. Então, vários seres humanos, em termos de espécies, eles coexistiram, até o ponto que essas espécies menos adaptadas foram deixando de existir e sobrou apenas o Homo sapiens sapiens. Muito mais por questões reprodutivas, eu diria. É uma questão de adaptabilidade ao meio, né? As outras espécies, elas se reproduziam, logicamente, no entanto, elas não tinham a capacidade intelectiva suficiente para interpretar o meio e sobreviver frente a situações mais extremas, coisa que o Homo sapiens sapiens conseguiu fazer por meio da sua capacidade intelectiva. Agora, vamos para uma outra pergunta. Este nome, Homo sapiens sapiens, o que significa, afinal? Homem sábio. O Natan disse homem sábio. Mais alguém gostaria de contribuir? O homem sábio. Se nós fizermos a leitura sobre o latim, né, afinal todos os nomes específicos estão em latim, Homo sapiens seria, ao pé da letra, o homem sapiente. Só que essa palavra sapiente, embora existe na língua portuguesa, é uma palavra não muito comum, não está tão ligada ao coloquial, né? Você não fala que uma pessoa é sapiente, nossa, fulano de tal é sapiente. Não, ele é sábio. Só que tem um tal sapiens sapiens no nome do Homo sapiens sapiens, né? Então não seria tão somente homem sábio. Qual seria a nomenclatura mais condizente com a realidade? Homem sábio pensante. É um bom pensamento, Natan. Interessante. O Homo sapiens, sapiens, os dois nomes unidos, né? O Lucas disse que é o homem moderno. O Cauã disse que é o homem que sabe que sabe. É isso aí. Mais aproximadamente a tradução mais usual para nós aqui da filosofia da ciência, e até mesmo para os cientistas como um todo, Homo sapiens sapiens significa o homem que sabe que sabe. Agora, esta definição, né, do homem que sabe, parece algo assim muito restrito, né? Pessoal, só um pouquinho, deixe me silenciar ali o telefone. 2 minutinhos.
Pronto, perdão. Às vezes as pessoas estão no meio da aula, né? A gente não pode simplesmente se dar ao luxo de atender, né? Estamos aqui a serviço de vocês nesse momento. Bom, vamos continuando então. Essa definição do homem que sabe, parece algo, digamos, simples, né? Parece simplório. O homem que sabe. Bom, eu compreendo então que este personagem, ele detém o conhecimento. Ele sabe que sabe. Mas o que quer dizer isso de um modo mais profundo? Como que eu poderia explicar o fato de que o homem sabe que sabe? Ou seja, e daí? O que isso quer dizer, né? Alguém poderia me ajudar também? O que significa esse homem que sabe na prática? Homem que sabe. Ou que sabe, né? Aquilo que sabe. Bom, parece uma questão filosófica mais aprofundada, né? E até agora, vejam que a gente não conversou muito ainda sobre filosofia da ciência especificamente. Quiçá nós não conversamos sequer sobre ciência. Mas o ponto mais interessante desse debate é que antes da espécie Homo sapiens sapiens, nós tínhamos apenas o Homo sapiens, o homem que sabe. Este homem que sabe é um homem que é capaz de compreender aquilo que se encontra ao seu redor, denominando tais coisas e entendendo suas causas e efeitos. Então nós temos uma ideia, né? Se eu fosse um Homo sapiens, eu saberia que este aparelhinho aqui é um smartphone. Ok, é um smartphone. Eu sei o que ele pode me dar. Eu sei o que eu posso conseguir a partir dele. E a partir do conhecimento sobre o que é o objeto, eu posso utilizá-lo para o meu proveito. Isso é o homem que sabe. Agora, o homem que sabe, ele consegue ter uma reflexão sobre si mesmo. Ele consegue ter uma reflexão sobre a sua própria capacidade intelectiva. E consegue, inclusive, estabelecer experimentações. Ele consegue deduzir conhecimentos, ser induzido por outros conhecimentos. Então, ele consegue entender o seu próprio papel no seu contexto de vivência. Enquanto que o Homo sapiens, o homem que sabe, o que tão somente sabe, ele tem um conhecimento mais de leitura. O mundo, para o Homo sapiens, é apenas uma tela na qual ele consegue compreender os objetos e a relação existente entre aqueles objetos. E principalmente a relação de utilidade entre aqueles objetos ou formas com o seu próprio bem. Tanto é que é inerente ao Homo sapiens entender, por exemplo, que uma planta de trigo lhe serve como alimento. Só. Já o Homo sapiens sapiens, ele é um sujeito que consegue verificar que aquela planta lhe serve de alimento, mas que, se ele utilizar aquela sementinha que tem aquele amido para colocar aquela sementinha no chão, muito provavelmente aquela sementinha vai gerar uma nova planta. E ele vai conseguir cultivar o seu próprio alimento. Então, essa relação de reflexão que o homem tem com o ambiente, que o homem tem para com o meio, né? E a reflexão sobre o seu próprio papel como ator, como protagonista desse processo, faz com que o Homo sapiens sapiens seja o único capaz de estabelecer a ciência. Afinal, metodologia científica, pensamento dedutivo, pensamento indutivo e a própria reflexão sobre causa e consequência daquilo que é visível na natureza é inerente a quem sabe raciocinar, é inerente a quem sabe interpretar. Então nós podemos dizer que se o Homo sapiens sapiens surgiu em meados de 200 mil anos antes da nossa era, significa dizer que a ciência também nasceu a partir deste ponto. E que nós não podemos falar sobre ciência antes disso. Nós não podemos falar sobre ciência para um ser que não é capaz de cientificar,
A percepção, por exemplo, que o Homo sapiens tem do mundo é muito semelhante à percepção que qualquer animal tem sobre o mundo. Ele consegue, com os seus sentidos, captar o que existe ao seu redor, e a partir dessa captura, ele tem tomadas de decisão que beiram a questão do instinto, que beiram as ações programadas para a sua própria sobrevivência. Enxerguei uma encosta que se encontra caindo. A reação é de medo. E a partir disso, o ser humano, Homo sapiens, se esconde. Quando nós temos o Homo sapiens sapiens, ele já consegue interpretar o meio, observando este mesmo meio e dizendo: opa, ali nós temos uma encosta que potencialmente pode cair. O Homo sapiens não enxerga isso. O sapiens sapiens já sabe que isso pode acontecer. Por isso é que nós estamos aqui colocando para vocês, nessa discussão inicial, que apenas o Homo sapiens sapiens, portanto, o homem contemporâneo, ou que nós podemos chamar de homem pós-moderno, é o único capaz de pensar, de refletir sobre si mesmo e refletir sobre o mundo, sem ter uma relação de causa-consequência imediata, né? Do tipo, eu vi, instintivamente eu sei o que eu faço. Isso não é inerente a nós. É inerente às espécies mais distantes, né? E vejam que aqui, pessoal, nós estamos fazendo um debate sempre em cima do evolucionismo. Embora o criacionismo ele possa ser aliado a estas situações, a estas visões. E vai ser aliado mais para frente quando a gente começar a falar um pouco sobre a inserção da religião na ciência, né? Parecem que são elementos que não se misturam, como se fosse a água e como se fosse o óleo. Mas, na verdade, são elementos que se explicam mutuamente. São elementos que apresentam entre si uma relação de complementariedade. A gente vai explicar isso mais para frente, quando nós falarmos sobre o teocentrismo, sobre o antropocentrismo, e mais atualmente sobre a entre os dois, né? Mas tá, vamos continuar falando sobre esse surgimento do Homo sapiens sapiens. Bom, se nós temos então este homem surgindo a partir dos 200 mil anos antes da nossa era, é óbvio que no seu primeiro momento na Terra, ele não tem toda a capacidade intelectiva que nós temos hoje. Ele passou por todo um processo de observação, de reflexão, de observação, para que ele pudesse cientificar. Os exemplos de cientificação dos elementos naturais. O exemplo 1, o domínio do fogo. Uma vez que houve a percepção de que o fogo ele pode ser dominado como um elemento natural que pode aquecer, que pode iluminar, que pode proteger, o homem passou a criar formas, a partir da sua observação, de se utilizar do fogo para ser o seu aliado, tanto para a proteção de si mesmo, quanto para a proteção das suas comunidades. Um segundo evento importantíssimo, a descoberta da roda, que veio a partir de uma análise intelectiva do movimento de rochas, do movimento de pedras, que se moviam das partes mais altas para as partes mais baixas, a depender do formato que elas possuíam. Se era um formato mais arredondado, mais esférico, elas conseguiam ter maior velocidade. Se era um formato mais irregular, mais achatado, elas não conseguiam ter a mesma desenvoltura. E a partir disso, o próprio homem desenvolveu raciocínios para ele mesmo reproduzir aquilo que ele via na natureza ao seu próprio favor. E da mesma forma que ele enxergava que essas mesmas pedras irregulares não eram capazes de ter uma desenvoltura em termos de velocidade, ele enxergou que estas mesmas pedras tinham melhor desenvoltura para talhar carnes, talhar tecidos, talhar couro. Então, a partir desse momento, ele começou a criar usos para as pedras polidas, né, principalmente para cortes, até o momento em que ele teve a brilhante ideia de aliar o fogo com os metais, e assim criou-se toda a era dos metais, né, com as armas metálicas, com as facas, foices, ancinhos, instrumentos para a agricultura, dentre tantos outros. Então, estes exemplos que nós estamos demonstrando aqui estabelecem um homem, pelo menos na pré-história e no surgimento da história antiga,
como um homem muito curioso, porque vários dos fenômenos que aconteciam na natureza eram fenômenos que ele mesmo tentava criar uma relação com algo que ele pudesse imitar ou ele pudesse fazer, tirando proveito. E da mesma maneira, outros fenômenos que ele não era capaz de explicar, ele mesmo, por sua própria lógica, gerava um conhecimento de que havia algo maior, de que havia um ser maior que pudesse explicar aquele fenômeno acontecendo. Eis então que nós tivemos o surgimento de divindades, o surgimento de deuses, até o momento em que aquele fenômeno pudesse ser explicado por sua capacidade intelectual. Então, neste momento inicial, nós estamos nos deparando com uma situação onde o homem desenvolveu por demais a sua capacidade no meio. E da mesma maneira, ele desenvolveu raciocínio lógico sobre este uso do conhecimento, para que ele pudesse melhorar a sua vida aos poucos. Então, só para citar um exemplo também muito claro, né, o exemplo do surgimento da agricultura. Hoje nós acreditamos que a agricultura surgiu na Mesopotâmia, ali entre os rios Tigre e Eufrates, onde se localiza hoje Irã, Iraque, Emirados Árabes, e por ali surgiu a agricultura no seguinte sentido: o homem percebeu que uma sementinha, ao cair da planta, gerava uma nova planta, e percebeu que algumas estruturas da planta, estruturas vegetativas, eram capazes de serem reproduzidas em nível de campo também. Elas geravam uma nova planta. Então, logicamente que na cabeça desse ser humano que raciocina sobre as conclusões dos fenômenos naturais, ele retirou aquelas sementes e começou a plantar. Ele retirou o colmo das plantas, o caule, que possuía as gemas, e a partir daí começou a plantar estas gemas, esses colmos também, gerando o resultado positivo de termos novas plantas. A partir daí surgiu a agricultura. E aí nós tivemos diversas mudanças nas sociedades. Então, neste momento, nós temos uma ascensão muito vertiginosa do nível de conhecimento, curiosidade e até mesmo da capacidade de observação deste ser humano, que pode ser explicado por conta destes elementos que se encontram aqui. Começam a ser explicados por conta desses elementos que se encontram aqui na tela, e daí finalmente a gente estabelece aqui a nossa ligação. Bom, na maioria dos casos, até aproximadamente a Grécia Antiga, imperava o senso comum. Só que o senso comum, da maneira como está exposto neste slide, é um senso comum da forma como nós enxergamos esse senso comum hoje. De maneira, de certa maneira, desvalorizada, né? De uma forma desvalorizada. Então nós temos ali o senso comum, análise superficial dos fatos, ausência de métodos, o axiologismo, ciência do eu acho, conhecimento fragmentário ou conhecimento em pedaços. Olhando para essa definição ou para esses atributos do senso comum, parece que o senso comum é uma droga, é uma porcaria, não pode ser levado à frente. Olhando por este ponto, ipsis literis, né, aquilo que está colocado aqui na tela, realmente é isso. O senso comum serve, não presta, não nos ajuda. No entanto, meus amigos, podemos observar o senso comum como um elemento presente nos primeiros milênios em que o Homo sapiens sapiens estava presente na natureza, e que posteriormente houve essa evolução para um conhecimento científico. Agora, eu estou falando aqui de conhecimento comum, de senso comum, de ciência, tudo nos parece um tanto obscuro. O que é o senso comum, o que é a ciência na prática, né? Bom, quando a gente fala sobre ciência, e nos dias atuais se alardeia muito sobre ciência, né? Conhecimento científico é o único conhecimento válido, testado, comprovado. Ok, isso é fato. Agora, um atributo-chave da ciência é procurar estudar um objeto definido, estudando-o como um todo. Estudando em todos os seus aspectos, em todas as suas dimensões,
em todas as suas interações com o meio. Até aí, ok. O senso comum, ele também avalia um objeto ou um fenômeno, considerando todas as suas dimensões, todas as suas características. Então, de certa maneira, não muda muita coisa. Até agora, nós estamos falando de uma forma de analisar um fenômeno ou objeto, que, ao ver da ciência e ao ver do senso comum, nos parece ser muito igual. Tá? A diferença passa a ser esta: utilização de métodos para a realização da pesquisa. Enquanto que no senso comum, nós não nos utilizamos de pesquisas, nós não nos utilizamos de repetições do mesmo fenômeno em caráter controlado para que nós possamos comprová-lo. A comprovação dos fenômenos se dá por observações e repetições naturais, que fazem parte da cultura, da experiência e dos saberes de quem detém este senso comum. Apenas para lhes ilustrar, de certo modo, o conhecimento do senso comum, ele é um conhecimento muito ligado ao conhecimento dedutivo, né? É o fato geral servindo para um caráter particular. Mais ou menos assim. Eu tenho um contato com um agricultor, aliás, agora são dois, né? Porque tem um outro de Minas Gerais que também eu conheci a semana passada, um cara fantástico. Estes me disseram assim: Tiago, se você tiver problema de inflamação, qualquer que seja, você me liga que eu te forneço um pouquinho de galho de aroeira, da aroeira convencional, da verdadeira, aroeira vermelha, não da aroeira salsa, né? Que parece um salgueiro. Aí eu perguntei para ele, tá, mas por quê? Por que você acha que esta aroeira ela é capaz de, por exemplo, tirar as dores do corpo? Por que ela é anti-inflamatória ao seu ver? Ah, é porque a minha bisavó tomava chá de aroeira e dizia que era uma beleza e curava as dores dela. Aí a minha avó tomou, dizia a mesma coisa. O meu pai tomou, disse que é a mesma coisa. E eu tomei e comprovei que é a mesma coisa. Então eu imagino que se você tomar, vai ser a mesma coisa. Aí eu fiquei pensando, eis então uma dedução, né? Uma dedução de fenômenos semelhantes sendo extrapolada para um outro fenômeno, que nesse caso sou eu, né? Eu seria o campo de provas. Se eu estou com inflamações, com dores, pela suposição, por ter dado certo com outros 4 personagens, a tendência é que dará certo para mim também. E geralmente dá certo. Por coincidência ou não, dá certo. E isso dá certo para uma série de famílias, né? Quantos de vocês já não tomaram chá de boldo? Ou quantos de vocês já não tomaram aquele chazinho de alho quando vocês estão gripados? Isso é senso comum. A nossa mãe, o nosso pai, os nossos avós, bisavós, são cheios das receitinhas, né? Para nos curar. Só que essas receitinhas todas, na visão deles e na experiência deles, funciona. Na experiência de vida deles, funciona. O que falta para que isso seja considerado como ciência de fato? Eu poderia trabalhar com aquela aroeira, levá-la para um laboratório, eis então que eu estou pensando no método, tá? Eu estou considerando a criação de um método. Eu crio um método para verificar se ali eu tenho alguma substância inflamatória que se pareça com alguma substância química sintética que tem o mesmo princípio de ação, né? Por exemplo, um paracetamol. Paracetamol não é exatamente um anti-inflamatório, mas ele tem essa questão do controle da dor, assim como a dipirona. Então, quimicamente, eu teria que buscar moléculas análogas, eis então, mais uma vez, um método sendo desenhado, moléculas análogas àquilo que eu estou procurando ali na aroeira. Se eu identificar que existe analogia com um grupo de substâncias da aroeira, eu passo a caracterizar essas substâncias, dizer qual é essa substância orgânica e passo a administrá-la isoladamente para testes em laboratório. Por exemplo, um camundongo, o qual eu tenho que fazer com que ele sinta dor,
ou ainda algum animalzinho mais velho que sente dor e de repente você vê que com a administração dessa substância ele consegue ter uma movimentação melhor, daí eu passo a fazer a testagem nos humanos, até chegarmos a um ponto no qual nós podemos cientificamente dizer, é verdade, a aroeira tem uma substância química chamada DX, que serve como anti-inflamatório para os seres humanos. E, de fato, no caso da aroeira, esse processo aconteceu partindo-se do senso comum. No caso da aroeira, existe uma substância chamada surfa, que é uma substância anti-inflamatória, muito presente na família da aroeira, né? E também muito encontrada no pequi, que é aquela frutinha amarelada do cerrado, assim como o araçá também, né? Então, quem consome essas frutas mais exóticas, ou até mesmo o chá da madeira de aroeira, consegue se livrar dessas dores, das inflamações, porque nós temos esse princípio surfa em alta concentração. Então, por meio desse debate, desse exemplo que eu estou mostrando para vocês, a gente passa a entender que o senso comum talvez não seja uma porcaria, né? Que muito pelo contrário, o senso comum nos gera uma base muito interessante de análise para a gente poder criar ciência a partir dele. E que nós temos uma base muito interessante para sermos curiosos sobre as experiências que o senso comum nos traz. O senso comum pode ser um achismo? Pode, claro. Não estou dizendo que todas as substâncias como estas, né, são capazes de gerar resultados satisfatórios o tempo inteiro. Eu, por exemplo, vou citar uma outra situação. Quando eu fico gripado, a minha mãe, ela gosta muito de receitinhas antigas também, né? E ela sempre me deu uma receita, vocês podem até chorar, é terrível essa receita. Bom, para quem assistiu o Todo Mundo Odeia o Chris, tem um episódio lá que o Julius, né? Ele faz uma mega de uma receita que ele aprendeu com a avó dele, que tinha vários ingredientes horríveis, com um sapato velho, né? Ele administrou essa receita para Tônia e disse que serve. No meu caso é algo parecido, tá? Mas não tem tantos ingredientes mágicos como a receita do Julius, né? No meu caso seria leite com cebola. Aí alguém deve ter feito... leite com cebola. Professor, o senhor é casado? Eu sou casado. Imagina então se a minha esposa me tem por perto com esse cheiro, né? Mas enfim, a minha impressão é que toda vez que eu tomei essa substância, melhorou. Mas outras pessoas que eu ouvi falar que tomaram isso, não melhorou nada. Então, pera lá, quer dizer que o senso comum serve para uns, não serve para outros? Então quer dizer, é um achismo? Pois é. O que falta no senso comum, na verdade, é realmente uma capacidade de ser comprovável. Algo que a ciência já é capaz de nos trazer. Uma vez que a gente tem a metodologia para se realizar uma pesquisa. É o que difere. O senso comum da ciência é a questão da metodologia, é a questão da repetibilidade. Mas quando a gente fala sobre método também, vocês vão aprender mais para frente que mesmo no senso comum, a gente tem o desenvolvimento de métodos. A gente tem o desenvolvimento de protocolos ou até mesmo de formas de saber fazer que fazem com que este senso comum funcione. Quando vocês aprenderem, por exemplo, a agroecologia no curso de vocês, que é uma área da agronomia que estuda a interação da produção de produtos de origem vegetal e animal com os princípios de equilíbrio ecológico. E dentro ali do equilíbrio ecológico, a gente vai ser posto frente a algumas situações em que a gente vai ter que usar, por exemplo, uma calda de alho, uma calda de cebola, uma calda de pimenta, vamos ter que nos utilizar de insetos triturados e macerados para pulverizá-los sobre as plantas, para evitar que nós tenhamos a contaminação dessas plantas com novos insetos. Então, existe sim um certo protocolo, existe um que fazer que lembra o conhecimento científico, mas que não é totalmente ligado ao conhecimento científico porque falta repetibilidade, tá? E comprovação dos resultados altamente testados, altamente repetidos. Outro exemplo bem legal também. Tem um livro, não sei se alguém já viu, um livro chamado Extensão e Comunicação.
Esse livro foi produzido por Paulo Freire em 1979. Eu não quero aqui discutir sobre os métodos de ensinamento de Paulo Freire, não é o objetivo. A ideia é discutir o exemplo que ele nos trouxe. Vamos lá, vamos ver se vocês vão compreender a lógica do processo. É senso comum, tá? Por hora. Havia um agricultor lá em Vitória de Santo Antão, lá em Pernambuco, que é um município hoje que faz parte até da região metropolitana de Recife, se eu não me engano. Mas na época que o Paulo Freire descreveu este exemplo, aquela região era muito desprovida da urbis, né? Então nós tínhamos muitos pequenos agricultores espalhados nas mais diferentes áreas, né? E aí, vários deles produziam horticultura, alface, tomate, repolho, para abastecer Recife e Olinda, que ficava ali pertinho, né? Só que vários desses produtores na época sofriam demais com a questão do ataque de lagartas desfolhadoras das mais variadas espécies. Eis então que um extensionista do Serviço Oficial de Assistência Técnica e Extensão Rural ali de Pernambuco, ele foi visitar algumas propriedades para verificar se alguém tinha alguma solução, né? Ou para pelo menos ajudar os produtores a reduzirem o ativo das lagartas. Na cabeça deste engenheiro agrônomo, né? Ele tinha todo um pacote tecnológico para fazer o controle, inclusive já preparado, era um organofosforado. E aí, ele chegou na propriedade deste senhor, que eu não me lembro o nome dele, que foi até citado no livro, e viu que na horticultura dele não tinha nenhuma lagartinha, nada. Alface bonitinha, repolho bonitinho, tudo ali nos trinques, né? Certinho. Aí, de repente, ele olhou mais de pertinho assim. Ele olhou, sabe aquele olhar 43? Uau! O que é isso, afinal, hein? Adivinha o que ele viu ali? Uma lagarta crucificada. Uma lagarta crucificada. Aí você que está me assistindo agora aí na tua casa, 2h16 da tarde, vai ficar imaginando, mas que raio é esse de lagarta crucificada? Mas para quê? Qual que é a lógica disso? Pelo senso comum deste agricultor, ele evidenciou que, nos casos onde havia uma lagarta crucificada, as outras lagartas observavam e, de medo, de acordo com seu senso, fugiam dali. Opa, sai pra lá, meu, é cilada, não vou ficar por aqui não, porque eu vou morrer. Segundo o agricultor, provavelmente esse era o pensamento que afugentava aquelas lagartas de lá. E este engenheiro agrônomo, ele dizia, mas não é possível, como que esse negócio funciona? E ele testou em várias outras hortinhas. E ele chegou à conclusão que isso era verdade, que realmente o fato de nós termos uma lagarta morta crucificada espantava as demais. Mas será que ela precisa ser crucificada? Eis então que esse engenheiro agrônomo começou a gerar hipóteses, né? Olha aqui, ó. Ele começou a cientificar algo que é ligado ao senso comum. Será que eu preciso crucificar? O simples fato de eu matar uma lagarta e expor aquela lagarta ali já funciona? Testou. Testou uma, testou duas, testou várias vezes, repetiu, né? De acordo com o método e repetições. Ele chegou à conclusão que isso era verdade. Agora, estudando mais a fundo, ele concluiu que o fato de nós eliminarmos uma lagarta libera feromônios, que são substâncias químicas orgânicas as quais os insetos se utilizam para se comunicar entre si. Quando a gente tem uma abelha morrendo, por exemplo, ela pica aqui a nossa pele. Essa abelha morre, ela libera um feromônio para as outras, dizendo, socorro, estou em perigo. E aí a tendência é que o enxame inteiro venha contra você. No caso da lagarta, nós não temos como ter um exército de lagartas partindo para cima de você, né? Seria esquisitíssimo, inclusive. Então o que acontece é a lagarta avisando aos seus pares, dizendo, olha, não vem aqui porque a situação está perigosa. E aí a gente acaba afugentando. São feromônios que hoje são utilizados como princípio químico de controle dentro do quesito da alelopatia, dentro do quesito de controle biológico de pragas a campo. Tanto que virou biologia.
Se vocês abrirem os melhores livros de agroecologia, lá eles dizem assim, ó, para a lagarta desfoliadora da alface, você coleta o máximo de lagartas que você consegue, coloca em solução em água com álcool, tritura, pode ser liquidificador, processador de alimentos, depois coloca num pulverizador costal, ou aquele de jardim, e pulveriza sobre as folhas. Eis então que você tem um controle. Então hoje a ciência explica algo que estava ligado ao senso comum, estava ligado à experiência. E ao meu ver, este é o verdadeiro valor do senso comum. Ele nos serve como base de conhecimento para que nós possamos criar ciência e, de fato, gerar mais conhecimento científico. E é assim que o ser humano conseguiu, na época antiga, transformar a maior parte das suas observações que ficavam ligadas ao senso comum à ciência. Isso é um ponto muito positivo. Claro, dentro da sua capacidade de análise, o que ele não conseguia explicar, até mesmo pela falta de conhecimento científico, ele acreditava vários fenômenos a Deus ou aos deuses. Isso considerando principalmente a mitologia grega, a mitologia romana, que colocava deuses para tudo. Deus da chuva, Deus do sol, Deus das colheitas, Deus da agricultura, Deus da fertilidade, Deus da ciência. Até o ponto em que o ser humano, por sua experiência e por cientificação, ele conseguia entender os fenômenos que estavam ao seu redor, criando mais ciência ainda. Tirando, inclusive, alguns deuses da jogada. Hoje a gente sabe muito bem que para a gente poder produzir uma boa planta, para a gente poder colher um bom milho, uma boa soja, para a gente poder colher um bom feijão, a gente não depende da deusa Ceres, que é a deusa da agricultura. A gente depende, cientificamente falando, de uma quantidade de água entre 600 e 1.300 milímetros bem distribuída. A gente entende que nós precisamos de um fotoperíodo entre 10 e 13 horas. Nós entendemos que nós precisamos de temperaturas entre 18 e 33 graus. Ou seja, são vários fatores que hoje já são sacramentados pela ciência, porque eles foram um dia senso comum e passaram a ser testados metodologicamente pela ciência até o ponto de se transformarem em leis, até o ponto de serem irrefutáveis. Como nós temos as principais leis da física, né? As leis de Newton, a lei da ação e da reação, que faz parte desse contexto, a lei da gravidade, tantas outras leis, né? Que hoje são de caráter irrefutável. Algumas nem tanto. Se a gente começar a estudar a física a fundo, a gente vai encontrar várias explicações da física quântica que estabelecem algo contrário ao que nós achamos da lei da presença, né? Que é assim, um corpo, ele não pode estar em dois locais ao mesmo tempo. Um elemento, um objeto, né? Já a física quântica nos prova o contrário. Há a possibilidade de a gente trabalhar com um corpo estando em dois locais no universo ao mesmo tempo. Ou até ainda os trabalhos ligados à velocidade da luz, as simulações que estabelecem que a gente pode estar em dois locais ao mesmo tempo. Da mesma maneira, todo mundo achava antigamente que a luz era um feixe de ondas eletromagnéticas que não se desviam no espaço. Hoje a gente encontrou o buraco negro como elemento mais denso do universo, sendo capaz de desviar até mesmo os feixes de luz. Então, com a ciência moderna cada vez mais evoluindo, a gente consegue, sim, refutar algumas leis da física. No entanto, conhecimento científico tende a ser irrefutável, porque ele foi amplamente testado, amplamente repetido, em várias situações diferentes, sempre gerando os mesmos resultados. Diferente do senso comum, que não tem toda essa testabilidade. Fora o fato de que nós temos aqui esse conhecimento fragmentário, isso aqui também é super importante de ser explicado, o conhecimento científico ele não é fragmentado, ele é um conhecimento único e contínuo. Isso é que faz dele também um conhecimento mais validado, porque eu tenho um fenômeno que é explicado pelas mais diferentes áreas da ciência. E no senso comum, eu não tenho esse conhecimento todo para explicar este fenômeno.
Então ele cai mais no ponto de vista de teologia, né? De Deus explica esse fenômeno, Deus explica a chuva, Deus explica o sol, Deus explica várias coisas, né? Então essa já é a nossa diferença entre ciência e senso comum, e a gente passa a entender que o senso comum, ele não é tão ruim assim. É a base do conhecimento científico. Sem o senso comum, certamente a gente não seria capaz de desenvolver ciência. E um outro ponto importante também, que é ligado aí à ação do ser humano, né? Essa curiosidade que faz com que o senso comum seja transformado em ciência é o que permitiu a evolução da humanidade. E entra dentro daquela situação que eu comentei com vocês lá na semana passada, que se a gente tem mais curiosidade sobre os fenômenos ligados ao senso comum, a gente certamente vai ter evolução científica. Quanto menor for a curiosidade sobre os fenômenos explicados pelo senso comum, menos conhecimento científico a gente vai ter. Então, ao que nos parece, na atualidade, o conhecimento científico parece não evoluir com tanta velocidade, por quê? Nós não estamos ligando muito para o senso comum. Ou até nós estamos criando uma ideia ligada ao senso comum que pensar o mínimo possível é a melhor coisa que a gente pode fazer. Porque a gente não é incitado a pensar. A gente não é provocado pelo ambiente a formar o nosso senso crítico e formar as nossas opiniões ou a aguçar a nossa curiosidade no sentido de testar algum fenômeno que nós enxergamos. É como o exercício que a gente fez na aula passada. Eu coloquei para vocês qual que é a distância entre a Terra e o Sol. Quem assistiu o vídeo lá do Gênios do Oriente sabe que por lá eles se utilizaram da trigonometria para estabelecer um cálculo aproximado, tanto da distância da Terra para o Sol, como também da circunferência que a Terra tem por meio do cálculo do π. E eles, muito curiosos, desenvolveram essas técnicas. Hoje a gente já não tem essa curiosidade porque tudo está tão pronto, né? É só a gente perguntar para o Google, fazendo um experimento, ou perdendo tempo acima de tudo, né? E essa perda de tempo consome muito da nossa vida, né? Quer ver? Só um exemplo aqui para vocês. Deixa eu só setar aqui. Ok, Google. Esse aqui é esdrúxulo, tá? Vamos lá. De acordo com Wikipédia, bruxaria, ou, menos comumente, bruxação, bruxamento, embruxação, embruxamento, brúxido e etc., tem sido de uso corrente da língua portuguesa, designando o uso de poderes de cunho sobrenatural, sendo também utilizada como sinônimo de feitiçaria. E olha que eu pedi o significado da palavra esdrúxulo, né? Sem querer entender o esdrúxulo. Mas, por exemplo, vamos perder tempo? Vamos lá. Me conta uma piada. Ah, ele tá sem o áudio. Mas olha a bobagem que tá escrito aqui. Ó. Eu pedi para contar uma piada, né? Por que não é bom guardar o quibe no freezer? Porque lá dentro ele esfirra. Estão vendo aí? Olha que coisa medonha. Nossa, vou utilizar minha tecnologia para isso, né? Para pedir que a mocinha me conte uma piada. Sem ter a curiosidade de entender o que é essa voz. Como ela foi gravada? Como ela interage comigo e é capaz de perceber o que eu estou falando? Curiosidades científicas, percebem? Então, meus amigos, quanto menos curiosidade, quanto menos vontade de conhecer o mundo e transformar o senso comum ou os fenômenos mais simples em ciência, menos ciência a gente vai ter. E é isso que explica essa derrocada da ciência nos dias atuais. Vamos falar um pouquinho de história ainda, porque a gente tem um pouco de tempo, tá? Vamos lá. Temos ali na antiguidade todos esses personagens que vocês estão vendo na tela, né? A geometria descrita por Tales de Mileto, Pitágoras e o seu teorema, Euclides, a medicina de Hipócrates, a biologia
e a astronomia por Aristóteles, a mecânica descrita por Arquimedes e o modelo geocêntrico de Ptolomeu, que foi um dos primeiros modelos que traziam a ideia de centrismos, né? Ou seja, a Terra estando no centro do universo. E a partir do momento que a Terra é o centro do universo, nós temos ela também como centro atrator de todos os elementos da natureza. Pois todos os elementos da natureza tendem a cair de cima para baixo, rumo ao centro da Terra. Que na época deles, vale lembrar, eles não tinham nem ideia de que a Terra era esférica. E hoje a gente sabe que nem esférica ela é geóide. Então tudo é para um centro, para um plano onde os humanos se encontram. A chuva cai, os raios caem, nós temos neve nos locais, tudo sempre de cima para baixo. Tudo sempre de cima para baixo, assim como os demais corpos, né? Inclusive até o modelo geocêntrico ele serviu de inspiração para Newton descrever ali as primeiras questões sobre gravidade, né? Muito interessante de se pensar. Agora, o que há de diferente, vamos ser muito sinceros, tá? O que há de diferente entre esta turma que vocês estão vendo e nós nos dias atuais? Vamos ver se vocês me respondem lá no chat ou na apresentação. O que há de diferente entre essa turminha? Vocês viram aí a piadinha, né? Todo mundo deu risada. Entre essa turminha que vocês estão vendo lá na tela, o Tales de Mileto, Pitágoras, Euclides, Medicina do Hipócrates. O que há de diferente entre essa turma e nós? A barba, talvez? Quem sabe, né? A barba. Por que não? O que tem de diferente entre os costumes que eles tinham e os nossos? Provavelmente muita coisa, né? O Breno disse, eles utilizavam observação para as conclusões. Sim, mas nós também fazemos isso, né? Parando para pensar. Uma observação particular que eu tenho, né? Isso na época que a gente corria a cidade para ir para os locais, né? A gente, na verdade, quando eu tinha aula cedinho, aí eu tinha que sair de casa tipo 6h45 da manhã, porque 7h45 tinha aula na UEM. Mas por quê? Se é tão perto, né? Porque o trânsito daqui lá é terrível. Então eu tinha que sair um pouquinho mais cedo para poder chegar a tempo com tranquilidade, sem nenhum sufoco. É uma observação que eu tenho, tirava-se uma conclusão e eu agia de acordo com a conclusão. Então, de certa maneira, nós ainda temos essa capacidade de observar. Só que, aí pegando um gancho na sua fala, Breno, esses caras de antigamente, eles tinham muito tempo para raciocinar. Eles não tinham tantas contaminações como nós temos hoje, ou tantas preocupações da vida moderna, né? Basicamente, todos os filósofos que aqui se encontram, né? Tales, Pitágoras, Euclides, Hipócrates, etc., eles focavam o seu tempo no entendimento desses fenômenos. E tinham gás suficiente, vigor suficiente para se debruçar sobre o entendimento destes fenômenos. Fora que também os fenômenos que eles enxergavam causavam um efeito muito maior na humanidade. Por exemplo, sempre foi uma curiosidade do homem saber o que mantém ele vivo. Então, Hipócrates desenvolveu alguns modelos, principalmente ligados ao entendimento da parte física, da anatomia do ser humano, algo que foi muito mais bem descrito lá pelo próprio Leonardo da Vinci. Isso já na época do Renascimento. Então os caras se debruçavam, eles tinham muito tempo para verificar esses fenômenos, para raciocinar, para pensar. Aí eu pergunto para vocês, qual foi a última vez que vocês tiveram todo o tempo do mundo para se debruçar sobre um fenômeno? Um tanto difícil, né? Na nossa vida moderna, até que a gente quer ter tempo de se debruçar sobre um fenômeno, mas aí aparece o quê? Aparece a TV. A TV com aquele seriado que a gente quer assistir. Tipo Game of Thrones da vida,
Eu não posso perder o episódio do Game of Thrones, ou se não, um seriado que tem tanta qualidade quanto Malhação. Nossa, excelente a Malhação. Não posso perder. Então, eu perco meu tempo de se debruçar por uma causa porque eu tenho uma TV. Da mesma maneira, é um telefone tocando, é a piadinha da mocinha do Google, ou da Siri, né, que é a assistente do iOS. Ou ainda, eu perco tempo no Instagram, eu perco tempo no Facebook, ou até mesmo são tantos conhecimentos que já existem, os quais eu tenho que me debruçar. Por exemplo, vocês vão aprender cálculo. E lá no cálculo vocês vão ter as temidas funções. Função, função de função, polinômios, a questão de derivada, integral, os gráficos. Vocês vão ter que se debruçar em cima disso, que já é um conhecimento plenamente edificado pela ciência. Então vocês não vão ter tempo de se debruçar sobre outras situações, outros fenômenos que lhes trazem a curiosidade. Então, a diferença entre esses personagens antigos e quem nós somos hoje é justamente o tempo. Eles estavam no tempo muito mais profícuo, a transformação do senso comum para a ciência. Infelizmente, nós não vamos ter essa condição hoje. Só que a gente, percebendo as virtudes que eles tinham naquela época, a gente pode começar a se debruçar também da nossa própria forma. A gente pode começar a dedicar um tempo para sermos mais observadores. Quer saber de uma observação? Vamos lá, me respondam com muita sinceridade. Vocês já fizeram vários cadastros pela internet, né? Vários. Aí você coloca lá o teu nome, o teu CPF, o teu RG, tal. No finalzinho tem um tal de CAPTCHA. Já ouviram falar nisso? Um tal de CAPTCHA ou reCAPTCHA. Já devem ter visto, né? É aquele que a gente abre um conjunto de figurinhas, né? Aí ele pede assim: ache um semáforo, ou clique em cima de uma faixa de pedestres. Ache uma bicicleta, ache um ônibus escolar, ache um hidrante. Isso é curioso para vocês, de alguma maneira? Sim, né? Por que é curioso? O que existe de tão assim bacana nessas figurinhas? Ou nesse método, né? Para que ele serve, afinal? Nunca se perguntaram isso? Vocês simplesmente estão lá fazendo o cadastro. Opa, deixa eu clicar. Vou clicar em qualquer porcaria lá e beleza. Aham, Matheus, montar inteligência artificial. É isso aí. Será que vocês nunca se perguntaram que os motivos das imagens que aparecem por ali geralmente são ligados a trânsito? Nunca se perguntaram? Ache uma faixa de pedestre. Estamos aprimorando a inteligência artificial. É bem isso. Estamos aprimorando a inteligência artificial para que ela lide com autonomia nos carros. Eu não vou mais precisar dirigir o meu carro. Quem vai dirigir é a máquina, porque a máquina já aprendeu. Com tantos e tantos cliquezinhos que nós demos de maneira inocente, ela vai aprender o que é uma faixa, ela vai aprender o que é uma faixa de pedestre, vai aprender o que é uma placa, o que é um ônibus, o que é uma colina, o que é uma placa de trânsito normal. Então, meus amigos, são fenômenos que ocorrem no nosso dia a dia, a gente não se dá conta. Não faz nem ideia. E nossos celulares todos têm aqui, ó, acelerômetro, tem câmera frontal, tem GPS. Vocês nunca se perguntaram se vocês têm sido monitorados pelo governo em termos de posicionamento? Outro dia, eu saí de casa para... Eu não sei onde é que eu estava indo, se eu estava indo para UEM, lá no DAG, enfim, eu fui para algum lugar. Aí, apareceu uma mensagenzinha do Google. Assim.
Localizamos que você, ou melhor, constatamos que você está fora de casa. Proteja-se da Covid-19, utilize máscara, utilize não sei o que, álcool gel, papapá. Aí eu olhei para aquela mensagem e falei, eis novamente o Dr. Google seguindo a minha vida. Então a gente está sendo monitorado quase que o tempo todo. Nós temos uma gama de conhecimentos e técnicas atrás da gente. E ninguém tá nem aí. Tipo, é normal. Olha lá o Breno dizendo, ou quando vai a algum lugar ele pede para dar avaliação do local. Não, e o pior, né, Breno? Se por acaso você digita lá num site, né, digamos que você quer comprar uma agenda. Aí você acha o preço da agenda, o melhor preço possível, lá na Calunga, que fica ali no shopping, no Catuaí, né? Aí você entra no teu Facebook para verificar o movimento do dia, aí aparece lá, promoção de agendas Calunga, não sei o que, uma propaganda do Facebook. Mas você pensa, meu Deus, como é que ele sabe que eu quero uma agenda? Como é que o Facebook sabe? Eu não contei para ele. Amanda ainda, ó. Ou quando fala que quer algo e começa a aparecer propagandas para comprar aquilo. Exatamente, Amanda, exatamente. Você quer comprar um lanche do McDonald's. Eu quero, por exemplo, o Double Picanha, que é aquele sanduíche novo. Aí aparece todos os sanduíches do McDonald's, aparece sanduíche do Burger King, aparece sanduíche do Serjão, o sanduíche de não sei mais quem. Eu também nunca entendo. É isso aí, Breno. Inteligência artificial. Será que ninguém se pergunta sobre esses fenômenos? Se nós estamos sendo observados, qual que tem sido o nosso papel, nossa relevância? Olha que dá para criar muito conhecimento científico em cima disso, né? Mas são curiosidades do dia a dia, né? Aqui estou colocando para vocês curiosidades do dia a dia. O mais importante da aula de hoje, se vocês me permitem retornar, é a gente entender que existe uma diferença entre senso comum e ciência. O senso comum jamais deve ser desvalorizado, porque ele é a base para a cientificação, e que a nossa diferença entre nós mesmos, né, e os pensadores antigos é tão somente a questão de se debruçar, de ter o tempo para se debruçar de modo concentrado nas demandas que nós temos curiosidade. Hoje é muito fácil ser distraído por muitas coisas, né? Aí nós vamos chegar a um tempo, pessoal, que é muito relevante, que vai ser o último tópico da aula, tá? Que é a história da ciência na Idade Média. Meus caros, a Idade Média ficou conhecida como Idade das Trevas por uma série de motivos, né? Se vocês se lembram muito bem, se vocês são grandes conhecedores da área histórica, vocês se lembram que nesta etapa da nossa história, que não é muito antiga, né? Se a gente for pensar frente aos fenômenos que nós estamos discutindo, não faz mais que 2000 anos, né? Até menos, 1000 e pouquinhos anos, né? Pois bem, nessa idade nós tivemos fome, nós tivemos pestes, nós tivemos contendas pela posse de terras. Quem for estudar legislação rural comigo é exatamente do que eu estou falando. As contendas, o direito agrário em si, começaram ali, na Idade das Trevas, né? E também nós tivemos um processo de grande cerceamento do conhecimento. Então, se a gente traçasse uma curva, que é o que eu vou traçar com vocês na próxima aula, sobre a evolução do conhecimento antiga, a gente vai perceber que nós temos o nosso primeiro pico de conhecimento bem no final da Idade Antiga, por volta ali de 473 depois de Cristo. A partir dali, descambou. Não tivemos mais a geração de conhecimento científico. Então, isso é o que fez com que a Idade das Trevas fosse chamada dessa forma. Não somente as trevas por conta dos elementos que eu contei, mas muito mais ligado a essa questão do cerceamento do desenvolvimento do conhecimento. Vejam só, quem era a instituição predominante naquele momento, considerando uma história do ponto de vista eurocêntrico, tá bem? Não estou falando da história mundial, estou falando da história do ponto de vista eurocêntrico. Quem predominava naquela época? Igreja Católica. Igreja Católica, igreja... A galera tá ligada, a igreja. A Igreja Católica, exatamente a Igreja Católica. O que ela pregava naquele tempo? Ela pregava o seguinte, que
o conhecimento, como estava sendo trabalhada naquele momento, poderia criar um conhecimento na sociedade. A sociedade poderia passar a se questionar sobre vários fenômenos que eram defendidos pela igreja como explicações divinas. Até mesmo o próprio posicionamento da Terra como o elemento central do universo passou a ser questionado por alguns observadores pré-Idade Média. A igreja começou a cercear esse desenvolvimento. Se por acaso um pagão descobrisse que a Terra não era o centro do universo, ou mesmo que a Terra era esférica, isso ia colocar em xeque todos aqueles elementos que eram pregados pela própria Igreja Católica. E naquele tempo, a Igreja Católica dominava geopoliticamente por conta da aquisição de terras. Se por acaso a sociedade percebesse, o que essa Igreja Católica fala aí, ó, tem nada a ver não, ó, é de outro jeito. Isso fosse descoberto por um pagão, o poder dela seria posto em xeque, né? Então houve, de fato, um grande cerceamento do conhecimento para a manutenção do poder da igreja, que conseguiu segurar as pontas até mais ou menos o século XIII. A partir do momento em que Fernão de Magalhães, lá no século XIII, esse carinha é esperto, hein? Fernão de Magalhães. A partir do momento em que ele conseguiu, com a sua trupe, dar a volta ao mundo, aí não teve mais como... Vocês conhecem a história de Fernão de Magalhães? Já ouviram falar desse cara? Fernão de Magalhães, navegador português, né, mas amplamente financiado pela coroa espanhola, né? Uma vez que a coroa portuguesa naquele momento não tinha muitos recursos, né? Era uma época prévia às grandes navegações. O que o Fernão de Magalhães imaginou? Ele foi um dos primeiros a dizer assim, olha, baseado até mesmo nos ensinamentos de Copérnico, né? Essa Terra, ela tem que ser redonda, ela tem que ser esférica. Gente, olha a sombra da Terra lá na Lua. Mas como assim? Se a Terra fosse plana, a sombra da Terra na Lua seria uma reta, e não algo esférico, né? Outra coisa, quando você olha para o horizonte, os barcos parecem que desaparecem, né? Parece que eles somem. Ué, então, se eles somem, o que acontece? De duas uma, né? Ou eles continuam o caminho por fato da Terra ser esférica, vai chegar um ponto que a gente realmente não os enxerga, ou eles caíram no abismo. De duas uma. Enfim, ele pagou para ver. Então, ele teve duas naus, se eu não me engano, que foram compostas de 157 tripulantes, e ele tentou fazer todo o roteiro de passagem pela Terra, né? Fernão de Magalhães, então, ele saiu da Península Ibérica, ele foi pela costa da África, passou por Cabo Verde, Ilhas Canárias, que é um pouquinho mais para cima, que hoje é da Espanha, e de Cabo Verde ele foi se aproximando da América. E olha que esse cara poderia ter sido descobridor da América, né? Porque o primeiro ponto em que ele parou foi Fernando de Noronha, aqui no Brasil, já em Pernambuco. E ele foi descendo a costa brasileira, depois se aproximou da Argentina, foi lá na Terra do Fogo, lá em Ushuaia, fez a volta pelo Chile, pegou a costa do Chile, aí ele começou a ir em direção ao oeste para tentar chegar na Ásia. E na cabeça dele não conhecia por Ásia, nada, mas ele foi tentando. Foi prosseguindo pelo seu caminho. E, segundo ele, o caminho era direcionado pelas estrelas, né? Porque o padrão das estrelas dizia para onde que ele tinha que ir. Uma pena que ele foi morto lá na Indonésia por flechas envenenadas. E boa parte da população foi morrendo aos poucos de escorbuto, de outras doenças, né? Só que o restante da tripulação dele, com muita coragem, saíram da Indonésia, passaram pela China, Índia, costa da África, dobraram o Cabo da Boa Esperança de novo, e aí subiram rumo à Europa, né? Finalmente chegando no porto, acho que uns 2, 3 anos depois. Finalmente eles provaram, opa, mas se vocês saíram deste ponto e voltaram, significa dizer que a Terra realmente não é plana, porque em algum ponto vocês cairiam, a não ser que vocês estejam nos enganando, né? Até surgiu essa dúvida e tal. Então,
neste momento da Idade Média, o que se colocou foi: devemos cercear o conhecimento. E esse cerceamento do conhecimento foi fatal, porque muitas vezes nós teríamos a possibilidade de ter uma evolução científica muito maior nos dias atuais se não fosse esse cerceamento. Porque neste momento, claro, tínhamos ciência. Nós tínhamos, por exemplo, a patrística e a escolástica, que tem a ver com os ensinamentos de fé e razão, a união entre esses dois, a contribuição dos árabes, os averróis, a alquimia também, começar a falar com mais propriedade na próxima aula. Então nós tínhamos, de certa maneira, conhecimento científico sendo produzido ali. Mas na maioria dos casos era um conhecimento externo à Europa e era um conhecimento também, se fosse interno à Europa, desenvolvido pelos próprios papas e pelo clero. Inclusive o Papa Leão XXIII, que é da época do século XIII, ele foi um dos primeiros que evidenciou também o fato da Terra não ser plana. Ela era esférica. Mas, de certa maneira, dizem os historiadores que ele segurou essa notícia para não causar um burburinho na sociedade. Mas isso é papo para a próxima aula, né? O que nos interessa nesse momento, então, é conhecer que tivemos uma evolução científica que foi até o final da nossa Idade Antiga, com tantos outros exemplos que eu posso trazer para vocês, mas que ao chegarmos à nossa Idade Média, houve um decréscimo da produção de conhecimento, porque nós tivemos esse cerceamento que eu demonstrei para vocês. Tá certo? O principal da aula, no entanto, é conhecer o que é senso comum, o conhecimento empírico e o conhecimento científico com as suas duas ou três diferenças, né? A diferença da testabilidade, a confiabilidade e também a questão da observação dos fenômenos, né? Ser repetida várias vezes com as confirmações científicas. Perfeito? Meus amigos, vocês têm alguma dúvida? Tem alguma consideração a fazer? Algum ponto que ficou solto, que vocês gostariam de uma nova explicação? Aproveitem que nós estamos aqui agora abertos para a última sessão de dúvidas da nossa aula. Não? Tá de boa, tá tranquilo, muito bem, muito bem. Fico muito contente, pessoal. Tudo certinho para entender bem, né? Legal. Então, pessoal, para hoje eu não vou postar nenhuma atividade, tá tranquilo, é só uma introdução mesmo à temática. A partir da aula que vem a gente já vai fazer uma atividade sobre transformação de senso comum para conhecimento científico, já até começando a ensaiar alguma coisinha para nossa teoria lá do final da disciplina, tá? Estejam atentos, estejam conosco, pois vai ser muito legal, muito divertido.